Olá, meus queridos, mais uma vez bom estar com vocês aqui nesse momento de louvor. Eu queria, nesse momento, nos apresentar primeiro, antes de nós cantarmos. Aqui está do meu lado Júnior, Eli Lima, fazemos parte do Ministério de Adoração da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana no bairro de Taquari, Brasília, DF. Nós vamos cantar alguns cânticos e eu gostaria de convidar vocês para estar conosco aí, nesse momento de tranquilidade, aí no seu lar, sentado, da forma que você achar conveniente. Cantar Vou Seguir com Fé, esse cântico que nos traz essa mensagem de irmos à frente, avante, seguindo com o Senhor. Eu vou seguir com fé. Vamos lá. Mas ele falou assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nesse momento eu queria te convidar para cantar esse cântico conosco e que você realmente tenha uma atitude de romper em fé. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, duvidas a chance de vencer um pouco mais nas montanhas e vales.
poder andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Senhor Deus, nós queremos te entregar nesse momento esse louvor. Nós queremos entregar as nossas vidas, Pai amado. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a vivermos rompendo em fé diante da tua presença em todo momento. Em nome de Jesus, que nós possamos entender, Senhor Deus, que apesar das adversidades, apesar de todo o caos, apesar de tudo, o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor está todo o tempo do nosso lado. E que nós possamos ter consciência disso em todo o tempo, rompendo em fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe. Olá, meus irmãos, mais uma vez, prazer estar com vocês e estou com a incumbência de trazer hoje uma pequena reflexão a respeito dos dízimos e ofertas, esse momento tão especial no culto. Eu quero trazer apenas quatro razões por que devo entregar o dízimo e a oferta ao Senhor. Apenas 4 razões. A primeira razão, porque Deus deseja que levemos oferta e dízimos ao Senhor. Por exemplo, em Levíticos 27, capítulo 27, versículo 30, nos fala assim: todos os dízimos da terra, seja cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Então, nesse versículo nós vemos que Deus deseja receber o nosso dízimo. O coração dele clama por isso. Eles são consagrados a Ele, separados para o Senhor. Ele espera que o agrademos, entregando a Ele, porque Ele deseja assim. A segunda razão, porque eu sei que tudo que tenho vem do Senhor. O Senhor nos proporciona, nos presenteia todos os dias, nos dá. Então, o que nós temos, tudo pertence ao Senhor. O dízimo e a oferta nos faz lembrar que tudo que temos foi dado por Deus. No capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 18, nos fala assim: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando entregamos aquilo que é do Senhor, reconhecemos de forma cristalina, de uma forma prática, o que Ele já nos deu. O que Ele já nos deu. Olha aí para trás, faz um retrospecto. Quantas coisas que você tem recebido do Senhor, da parte do Senhor. Em Salmo 116, 12, nos fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios, por toda a bondade que Ele nos tem dado? Dê uma olhadinha aí para trás, veja quantas coisas o Senhor tem proporcionado na sua vida. A terceira razão, porque dizimar libera bênção sem medida da parte de Deus. Em Malaquias 3,10 tem uma promessa, está embutida uma promessa. Veja só: tragam o dízimo
todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Há um aspecto aqui antagônico, aqui nesse versículo. Aliás, não no versículo, mas eu digo nas pessoas que têm a liberdade, uns de entregar e outros de não entregar. Vejam só, aquele que não entrega, pode-se ver muito a tristeza no seu coração porque não tem a oportunidade de entregar. Mas aquele que entrega e o faz com alegria, essa pessoa tem alegria no seu coração. Nesse versículo vemos essa promessa: bênçãos que não terão onde guardá-las, bênçãos sem medidas. É uma promessa que está nesse versículo. E a quarta razão, porque ofertar me faz parecido com Deus. Vejam só, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente quem entregou o seu próprio Filho como oferta pelas nossas vidas, no caso o Senhor, Deus, é capaz de compreender a nossa oferta para Ele. Interessante isso. Há um toque todo especial no coração de Deus quando ofertamos, quando levamos ao Senhor de coração a oferta, os nossos recursos para a casa de Deus, a igreja. Então, nessa pequena reflexão, eu quero trazer para vocês: traga os seus dízimos, as suas ofertas. Está aí exposta aí no vídeo as contas da igreja, o Pix, a conta da Caixa. Então tenha liberdade no seu coração de trazer, de ofertar e trazer ao Senhor aquilo que o Senhor, como eu já falei, aquilo que Ele te dá todos os dias, te proporciona todos os dias. Eu vou fazer uma oração nesse momento. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial que faz parte da celebração, que é o ato de trazer, o ato de ofertar. Pai, nós te agradecemos porque temos consciência de que aquilo que temos ganhado, as riquezas que nós temos tido através da vida, foi o Senhor que proporcionou. Então, dá-nos sempre, Pai, a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas ao teu altar, à tua casa, com alegria, Pai. E aquele, Pai, que não tem a oportunidade, triste está porque não tem a oportunidade, abre portas, Pai. A tua palavra fala que o Senhor abrirá as comportas dos céus. Fazei prova de mim. Então dê a sua oportunidade para aqueles que não têm, Pai, abrindo portas para eles de um emprego, de um trabalho, e assim eles possam produzir e trazer com alegria ofertas e dízimos à casa do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez e aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Eu sou o pastor Lincoln Alves, o pastor sênior da Igreja Reviver, uma igreja presbiteriana na região norte de Brasília, no Taquari, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aumente a sua expectativa, abra o seu coração, porque Deus vai falar na sua vida. Como está a sua fé? Na primeira quinzena de março de 2020, nós aqui em Brasília passamos pelo processo do lockdown. Na verdade, o mundo já desde novembro vinha com os olhos atentos diante do avanço da Covid-19, então na China, em Wuhan. E isso chega então ao Brasil e as coisas começam a acontecer, não somente no Brasil, mas a proliferação do vírus começa a se desenvolver em todos os países. E as pessoas então começam a passar por um processo de preocupação, de medo, de angústia,
de incertezas incalculáveis. E hoje, diante de tudo aquilo que você já viveu, nesses últimos meses, de março até agora, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Como está a sua fé? Você permanece com uma fé inabalável? Ou hoje você está fragilizado? Qual é a qualidade da sua fé, se isso é possível medir? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra dentro da série que nós temos compartilhado nesses últimos encontros, Direção para os Dias de Hoje. E nessa série, a palavra que eu quero compartilhar com você essa noite é fé inabalável. Fé inabalável. O poder da confiança em Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Preste bem atenção nessa afirmação de Paulo a Timóteo. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. O justo, ele foi chamado por Deus para viver pela fé. É isso que nós encontramos em Romanos 1, verso 17. Agora é importante entender o que significa essa palavra viver. A palavra viverá, como apresenta aqui nesse texto, o justo viverá pela fé ou por fé. Essa palavra, no futuro mais que perfeito, é traduzido no grego por zal. E significa viver, respirar, desfrutar de uma vida real, ter vida verdadeira, ser ativo, ser abençoado, eterno no reino de Deus, estar em pleno vigor, ser novo, forte, eficiente, ativo, potente, eficaz. É isso que significa essa palavra aqui nesse texto. A fé, ela vê. Bill Johnson diz: a fé vê, ela traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai, seus benefícios, estão acessíveis a nós por meio da fé. Preste atenção nessa afirmação de Bill Johnson. Todos os benefícios, todos os recursos de Deus, eles estão disponíveis a nós por meio da fé. Você tem acessado os recursos de Deus por meio da sua fé? Martin Luther King Jr. diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. A fé tem um poder extraordinário. Não a fé em si mesmo, mas a fé em Deus. O poder da confiança em Deus. Michael Wells diz: uma coisa que descobri que torna a vida agradável é entregar-me cada dia a algo maior do que eu. Essa entrega a algo, a alguém maior do que eu, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança em Deus. Então Deus nos chamou para vivermos com uma fé inabalável. Essa é uma direção para os dias de hoje, ter uma fé inabalável, uma fé que não é possível variar por meio das circunstâncias, nas situações diferentes, não é afetada pelas intempéries que aparecem na nossa vida. É uma fé que não é fragilizada, que não é fragmentada, é uma fé que permanece estável. O texto que vai nos servir de reflexão para essa palavra, fé inabalável, está em Marcos capítulo 5, verso 22 ao verso 24 e verso 35 ao verso 43. Você conhece bem esse texto. Vamos olhar para essa palavra, enxergando nela o que é uma fé
inabalável? Como é possível ter uma fé inabalável? Diz a Bíblia, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, o que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo para comer. Como está a sua fé? Quando você ouve um não, quando as coisas não acontecem como você gostaria e como você planejou, como permanece a sua fé? Sua fé se torna inabalável. Esse texto nos ensina isso. Quando você decide, primeiro, colocar suas maiores expectativas em Jesus. Como é possível ter uma fé inabalável? Essa história de Jairo, essa experiência de Jairo vivida aqui com Jesus, na iminência da morte da sua filha, ensina a mim, ensina a você como podemos ter uma fé inabalável. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que sua fé se torna inabalável quando você decide colocar suas expectativas em Jesus. Marcos 5:22 nos diz isso de uma forma muito clara. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Jairo, quando se apercebe que a sua filha está na iminência da morte, adoecida de algo desconhecido, ela começa a naufragar no caminho da sepultura. E Jairo, então, imediatamente vai ao encontro de Jesus e se prostra aos pés de Jesus. E com a atitude de Jairo, eu e você podemos aprender que é possível ter uma fé inabalável quando nós buscamos a Jesus, quando nós colocamos as nossas expectativas em Jesus. Preste atenção. As pessoas podem lhe frustrar, as pessoas podem desistir de você, as pessoas podem virar as costas para você, mas existe um Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias. Você precisa colocar a sua fé não em si mesma, não nos seus recursos, não na sua influência, não nos seus contatos. O lugar da sua fé, da sua expectativa tem um nome, e esse nome é Jesus de Nazaré. Coloque as suas expectativas em Jesus e você vai ter e manter a sua fé inabalável. O pastor Rico Warren disse: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Louvado seja Deus!
Olha, se existe um momento ímpar na nossa vida, é quando nós perdemos o chão, é quando as circunstâncias não permanecem sobre o nosso controle, e nós então nos voltamos completamente para Jesus, e nós nos voltamos completamente, nos prostramos aos pés de Jesus, e intensamente, de todo o coração, nós clamamos o socorro dele para a nossa vida. Esse é um momento maravilhoso, porque esse momento faz com que Jesus seja tudo que nós temos, e nós nos apegamos a Ele, e nós nos abraçamos, e nós clamamos pelo seu socorro, e aí vamos desfrutar de sua intervenção maravilhosa de Deus. Preste atenção. Talvez você ainda está ancorando a sua vida em coisas ou em pessoas, e por esse motivo a sua fé está naufragando, a sua fé está fragilizada. Hoje eu quero dizer para você, não é possível manter uma fé inabalável se você coloca a expectativa em algo ou em alguém que não seja Jesus Cristo de Nazaré. O chamado de Deus para o meu e para o seu coração é colocarmos a nossa vida em Deus, é colocarmos a nossa esperança em Jesus, nas suas promessas, é sermos guiados por aquilo que Ele diz, por aquilo que Ele revelou. É isso que nos mantém estável quando o mundo está caindo ao nosso redor. Não importa o tamanho do vento, não importa o tamanho da tempestade, não importa os nãos que nós recebemos na nossa vida, se a nossa expectativa está em Deus, a nossa confiança permanece inabalável, e a fé mantém-se segura, e a fé nos leva para tocar o extraordinário e viver o milagre de Deus na nossa vida. Sua fé, além de se tornar inabalável quando você coloca as suas maiores expectativas em Jesus, ela também se torna inabalável quando você decide investir na sua vida de oração. Quem gosta de orar entendeu que Deus é urgente, que o cuidado de Deus é maravilhoso, que a intervenção de Deus é o melhor para a sua vida. Marcos capítulo 5, verso 23, nós entendemos isso de uma forma muito clara, aqui na atitude de Jairo. Ele vai ao encontro de Jesus, ele lança aos pés de Jesus, e o texto no verso 23 diz, e lhe implorou insistentemente. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem perseverado no seu lugar secreto? Você tem perseverado na sua vida de oração? Você está desistindo quando as coisas não acontecem no tempo que você planejou? Ou você está persistindo na presença de Deus? A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos achegar junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça e misericórdia para o socorro em ocasião oportuna. Deixa eu te falar, entra no seu quarto, como disse Billy Graham, e dobra o seu joelho, e só saia de lá quando Deus encontrar você. John Charles Ryle disse assim, a oração é o fôlego do verdadeiro cristianismo. Tudo se espera de uma pessoa que ora, mas o contrário também é verdadeiro. Não dá para esperar nada de ninguém que não tenha uma vida de oração. A oração, ela acalma as tempestades dentro de nós, para que nós possamos acalmar as tempestades que estão fora de nós. É possível notar uma diferença muito clara entre aqueles que têm uma vida de oração e aqueles que infelizmente não entendeu a importância de ter uma vida de oração. Aqueles que têm uma vida de oração, geralmente quando eles passam por circunstâncias, adversidades, como todas as pessoas passam, geralmente eles mantêm o seu coração calmo, tranquilo, estável, independente do que está acontecendo. E isso não é fruto do acaso, isso é fruto de uma fé inabalável pela decisão de alguém que decidiu viver uma vida de oração. Jairo buscou a Jesus insistentemente. Deixa eu te falar, persevere. Clame a Deus, bata na porta, busque até encontrar. Que
o seu coração tenha a disposição de permanecer na presença de Deus, orando incansavelmente, buscando a Ele incansavelmente. É assim que a sua fé permanece inabalável. Uma direção para os nossos dias é ter uma fé inabalável, que é resultado de alguém que busca uma vida de oração. Não é ter momentos de oração, é ter uma vida de oração. É gostar de cultivar a presença de Deus em sua vida. Mas, para ter uma fé inabalável, nós precisamos colocar a nossa expectativa em Jesus. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, investir no tempo de oração, investir na nossa vida de oração. E em terceiro, para se ter uma fé inabalável, segura, estável, é preciso decidir expressar os seus sentimentos a Jesus com sinceridade. Sabe, eu fico pensando como algumas pessoas de fato parecem não conhecer a Jesus, porque eles nunca apresentam-se a Jesus numa entrega plena, sincera, sem nenhuma restrição e sem nenhuma desconfiança. A gente consegue ver isso de uma forma muito clara aqui no coração de Jairo. O versículo 23, Jairo diz assim a Jesus: minha filhinha está morrendo, vem por favor, imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Sabe o que Jairo está fazendo aqui? Ele está desnudando a sua alma, ele está abrindo o seu coração, ele está rasgando o seu coração, sem reservas, sem preocupação. Ele expõe o seu medo, ele expõe a sua angústia, ele expõe o seu desespero a Jesus, sem restrição. E com isso eu aprendo que a gente precisa expressar os nossos sentimentos com sinceridade a Jesus. Olha para cá, preste atenção, não tenha medo. Se existe algo extraordinário em Deus, é que Ele não nos julga, Ele não nos condena. Sabe por quê? Porque Ele te conhece completamente, Ele sabe dos seus limites. A palavra nos diz que Ele sabe que nós viemos do pó, Ele sabe a nossa estrutura, e Ele conhece todas as coisas. É incrível. Nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração, de expor as nossas vísceras para o Senhor sem medo, sem preocupação. Os salmistas tinham essa habilidade porque eles tinham uma vida de oração, porque eles buscavam a Deus intensamente, porque eles tinham intencionalidade na sua relação com Deus. Eles não tinham problema de expor os seus sentimentos. A gente vê Davi orando de forma precatória, pedindo juízo de Deus sobre os seus inimigos, sem nenhuma reserva. Davi diz a Deus no Salmo 55, Senhor, eu tenho medo, eu tenho vontade de fugir, de ter asas como as pombas e voar para o deserto. Davi expõe a sua fragilidade diante de Deus sem preocupação. Eu quero dizer para você, a sua fé, ela se torna mais estável, mais segura, quando você revela a sua humanidade no ato de entrega, de confissão, de reconhecimento da grandeza e do amor de Deus para com você. Você consegue me compreender? Não é escondendo as suas limitações, não é escondendo os seus pecados, não é escondendo a sua fragilidade que você se torna forte. Muito pelo contrário, é expondo diante daquele que não te julga, daquele que não te condena, daquele que te abraça, daquele que te perdoa, que te aceita, que te incluiu com sinceridade os seus sentimentos. Talvez você está vivendo nesse exato momento com medo, angustiado, desorientado, e você está mantendo uma pose, sabendo que a sua alma e o seu coração está em frangalhos. Por que você não aproveita esse momento e entra no seu lugar secreto e abre o seu coração para com o Pai e diz a Ele o que você está sentindo? Nessa semana eu fiz isso várias vezes.
você está acompanhando a nossa luta da nossa família contra o Covid-19, na luta da minha avó com 91 anos e alguns tios que estão também infectados. E nos meus momentos de oração, eu me senti muita vontade de abrir o meu coração para o Pai e chorar em sua presença e dizer a Ele, como alguém que está sentado no seu colo, sussurrando no seu ouvido, como eu estava me sentindo e pedindo a Ele o que eu gostaria de que Ele fizesse como um filho amado. Sabe qual foi o resultado? Eu me senti muito bem e a minha fé se tornou mais forte. Para se ter uma fé inabalável, você precisa expressar os seus sentimentos com sinceridade a Jesus. Falar o teu coração sem medo, sem reserva, sem restrição, sem preocupação. O Salmo 22, verso 1 a 5 diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de mim? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Nós vemos duas coisas aqui na atitude do salmista. Primeiro, ele expondo o seu coração, a sua fragilidade e os seus sentimentos com sinceridade a Deus. Segundo, ele está evocando o agir de Deus na vida do seu povo, dos seus antepassados. Ele está evocando a promessa de Deus se cumprindo e trazendo à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ele vai dizer: os nossos antepassados puseram a sua confiança e o Senhor os livrou. Ele está dizendo: é assim que eu vou agir. Ele está declarando de uma forma muito clara: eles confiaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Uau, que atitude linda! Agostinho de Hipona diz assim: se você não podes entender, creia para que entendas. A fé precede, o intelecto segue. Eu vou repetir para você. Olha só, se não podes entender, creia para que entendas. Por quê? A fé precede, o intelecto segue. Você precisa aprender a viver por fé. É a fé que toca o sobrenatural e o nosso intelecto precede, segue aquilo que a fé traz no nosso coração. Mas o texto continua nos ensinando sobre ter uma fé inabalável, que é uma direção importante para os dias de hoje. E ele nos ensina que sua fé se torna inabalável quando você decide superar a atmosfera de incredulidade. O verso 35 desse texto diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Alguém já disse que a incredulidade reside no espaço entre as duas orelhas. É na mente que vem a incredulidade. Quando você abre o seu ouvido para as notícias ruins, para as notícias contrárias àquilo que a fé está trazendo ao seu coração. Jairo já tinha clamado a Jesus, já tinha ido aos pés de Jesus, já tinha exposto o seu coração com sinceridade a Jesus.
E aí o texto diz que de repente, no meio desse processo, vem a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus, Jesus para, faz um milagre na vida daquela mulher, e isso demanda um tempo, a agenda de Jairo é urgente, no entanto, para-se tudo em função do milagre daquela mulher. E aí, quando Jesus faz o milagre na vida daquela mulher que vai seguir para a casa de Jairo, chegam então aqueles que são os porta-vozes da morte, da dor, da lágrima e do sofrimento, com a seguinte notícia: sua filha morreu já, não precisa mais incomodar o Senhor. Mas é impressionante como, diante de circunstâncias às vezes que já está tão difícil, ou circunstâncias que já estão tão difíceis, nós temos sempre pessoas que vêm até nós trazendo notícias piores. Não é assim mesmo? Eu tenho certeza que você já passou por situações semelhantes a essa de Jairo. Você recobra ânimo em Deus, você aumenta o nível da sua fé, aumenta a sua expectativa em Jesus, você passa a crer e de repente chega alguém com uma notícia desagradável, com uma notícia ruim, com uma notícia desesperadora, e a sua fé, porque você ouviu, dá lugar a uma incredulidade no seu coração, e agora você precisa superar essa atmosfera. Para ter uma fé inabalável, você precisa lutar contra toda a circunstância de incredulidade que às vezes vem contra nós. Você precisa lutar contra as informações de notícias ruins e desagradáveis. Você precisa manter os seus olhos em Deus e a sua confiança naquele que é fiel para prometer e para cumprir. Entenda, você precisa superar a atmosfera de incredulidade, porque notícias ruins vão chegar, situações ruins vão acontecer, só para poder testar o nível de fé que você tem no coração. E como você vai fazer? Jesus estava caminhando à casa de Jairo, certamente Jairo já estava cheio de fé, cheio de expectativa de que Jesus iria curar. Ele diz isso: vem impor as mãos sobre minha filha e ela ficará curada e viverá. Ele tinha fé para crer no agir sobrenatural de Deus, e de repente, no tempo do homem para-se a agenda, mas no tempo de Deus, tudo está sob o controle. As coisas não acontecem no tempo nosso, acontecem no tempo e na agenda de Deus. E às vezes parece que Jesus está demorando, parece que as coisas vão fugir do controle, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua no governo, e você precisa lutar contra a atmosfera de incredulidade que está chegando no seu coração, entrando pelos seus ouvidos. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Quando eu olho esse texto, eu fico maravilhado, e eu creio da seguinte maneira: quando Jairo começa a distrair com a notícia da morte da sua filha, única filha, imagina que desespero você receber a notícia da morte do seu filho. Quando ele começa a se abalar, Jesus vira e diz: Jairo, olha aqui, Jairo. Jesus chama a atenção de Jairo para olhar para ele. Jairo olha para ele e ele diz assim: não tenha medo, tão somente creia. Essa palavra de Jesus que vem ao coração de Jairo para levá-lo a superar essa atmosfera de incredulidade. Você precisa manter os seus olhos fixos em Jesus, e você precisa manter a sua atenção em Jesus, para você vencer as más notícias que vêm ao seu coração. E eu quero concluir dizendo que, para ter uma fé inabalável, você precisa decidir vencer a paralisia do medo. A paralisia do medo. Olha o que diz o verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus passa por cima da notícia daquela morte. Jesus passa por cima daquelas informações que chegam desesperadoras.
Jesus mantém os olhos em Deus, ele está no controle de todas as coisas, e ele chama a atenção de Jairo. Jairo volta para ele, e ele diz: então somente creia, não tenha medo. Eu não sei o que está gerando medo no seu coração. Eu não sei qual informação você recebeu que está levando você ao desespero, que está levando você à preocupação, que está levando você à angústia. Olha para cá, preste atenção. Hoje Jesus tem uma palavra para você, e a palavra é: não tenha medo, creia somente. Bill Johnson diz assim: a fé ofende tudo que é paralisia. A fé não é a ausência da dúvida, é a presença da crença. Aleluia! Quando você tem fé, a dúvida desaparece do seu coração, ela inunda o seu coração, ela preenche o vazio, o vácuo, a lacuna que existe dentro de você, e a fé vai tornando você forte, vigoroso, e você vai vencendo a paralisia do medo. O medo vem para te paralisar, o medo vem para te restringir, o medo vem para poder destruir você. Nós entendemos que o medo é um espírito, e ele quer te dominar, fazer você perder o foco, fazer você perder a perspectiva e a expectativa em Deus. Para ter uma fé inabalável, você precisa decidir vencer a paralisia do medo. O medo vê o que o homem vê. A fé vê o que Deus vê e age baseado nisso. Quero repetir isso para o seu coração essa noite. O medo é o resultado daquilo que o homem vê. Agora a fé é o que Deus vê, é o que Ele enxerga, e aí age baseado nisso. O evangelista Reinhard Bonk diz assim, citando esse texto: Marcos 5, verso 39 e 40, termina essa história da seguinte maneira: então entrou e lhes disse: porque todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que lhe saísse, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança se encontrava e trouxe uma palavra de vida e transformação. A recompensa da fé inabalável. A garantia da ação do céu é seu favor. Esse texto termina no versículo 41 e 42, dizendo: tomou pela mão, ele disse, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno levante. Imediatamente a menina levantou. Presta atenção, imediatamente. Não aconteceu tempos depois. O milagre foi instantâneo. Que tinha 12 anos de idade, levantou, começou a andar, e isso deixou as pessoas atônitas. Eu preciso dizer para você, te relembrar o que Hebreus 10, 38 nos ensina. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Onde você está precisando de fé na sua vida? Como está a sua fé? Talvez hoje Deus te conectou aqui apenas para poder trazer você de volta à plataforma mais importante da sua vida. A fé. Sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem recompensa de Deus. Sem fé nós temos a ausência de tudo. O humano toma conta de tudo, e nós naufragamos naquilo que poderíamos ter avançado. Filipenses 1, verso 6, na tradução da Mensagem, diz assim: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso. Uau!
fé inabalável. Minha oração hoje é para que seu coração seja tomado dessa convicção, para que a sua fé deixe de ser uma fé fragilizada, uma fé imatura, e passe a ser uma fé inabalável. Nesses tempos que nós estamos vivendo, sem fé, nós não vamos chegar a lugar algum. Minha oração é para que seu coração viva nessa convicção desse texto que nós acabamos de ler. Nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra virá e irá preservá-los e conduzi-los a um final glorioso. Recebe essa palavra na sua vida? Enche o seu coração de fé, de expectativa em Deus. Viva por meio de uma vida de oração. Caminhe, expondo os seus sentimentos com sinceridade. Deus não vai se incomodar em você abrir o seu coração. Supere as más notícias que têm vindo aos seus ouvidos, trazendo essa atmosfera de incredulidade. Vença a paralisia do medo. Avance e receba aquilo que Deus tem para você. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, recebemos essa palavra no nosso coração e dizemos sim e amém para ela. Deus, hoje eu estou pregando para mim, para o meu próprio coração. E essa palavra vem me recobrar ânimo, vem encher-me de expectativa em Deus, vem me lembrar qual é o lugar do Senhor na minha vida, na minha história, na minha família. Vem me fazer olhar para Ti, tirar os olhos da circunstância e colocá-los em Ti. Deus, eu clamo ao Senhor hoje, para que o Senhor faça com que a nossa fé venha se tornar inabalável. Que as más notícias não venham nos fragilizar, não venham nos fazer sucumbir, cair, ó Deus, e distanciar do Senhor. Aumenta a nossa expectativa em Jesus, nos aponta o nosso lugar em Deus, nos faz lembrar de quem és Tu e do que o Senhor falou aos nossos corações, das Tuas promessas em nossas vidas, e dá-nos força, disposição para decidirmos vencer a paralisia do medo, para decidirmos vencer a atmosfera de incredulidade, para abrirmos o nosso coração, expormos a nossa fragilidade para contigo. Dá-nos força para decidirmos viver uma vida de oração e buscar e colocar as nossas expectativas em Ti, no lugar certo. Recobre ânimo nessa vida hoje, Senhor. Eu declaro esperança, eu declaro uma fé inabalável, eu declaro uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé segura, uma fé que nos leva aos lugares extraordinários. Deus, extirpa toda essa dúvida desse coração e traz uma fé inconfundível no Deus do impossível. Como diz a Tua palavra, para Ti não há impossível em todas as Suas promessas. Eu abençoo esse coração que recebe essa palavra nessa hora. Faz com que esse coração caminhe de fé em fé, vivendo como um justo por fé e experimentando aquilo que a fé traz como fruto em nossas vidas. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Caminhe em fé, em segurança naquele que é o Deus do impossível, o Deus de maravilhas. Estamos encerrando a nossa celebração aqui mais uma vez. E queremos agradecer você pela sua presença, pela sua companhia, por estar conectado, recebendo essas palavras de Deus para o seu coração. Estamos encerrando essa série de mensagens, direção para os dias de hoje.
Eu tenho certeza que você aprendeu lições preciosas, lições que vão impulsionar a sua vida e te levar para mais perto do nosso Deus. Continue conectado conosco. Nós estamos também nos encontrando presencialmente e nosso coração vê com grande expectativa a oportunidade de todos os nossos encontros serem presenciais. Estamos atentos a isso e eu quero fazer o convite a você. Saia da sua casa, mantenha sua fé no coração, vamos celebrar junto. Há um poder maravilhoso na vida comunitária. A vida comunitária traz para você aquilo que no individual você nunca vai receber. Existem bênçãos distintas que nós recebemos na vida comunitária e existem outras bênçãos que nós recebemos só no lugar secreto, na nossa intimidade com Deus. É como duas asas que mantêm o avião estável. Você precisa estar com as duas asas para você manter seguro e estável. E eu quero convidar você a estar conosco. Nosso próximo final de semana será um momento muito especial na nossa vida. Nós vamos celebrar 3 anos de existência da Reviver da nossa igreja. E teremos um momento muito especial. Esteja atento a todas as informações, os avisos da semana para conectar você com essa programação, com esse momento de festividade, com essa celebração de 3 anos de existência da nossa comunidade de fé. Nós vamos ter momentos muito especiais e a sua presença, a sua companhia vai nos honrar muito, porque a vida só vale a pena quando nós temos com quem celebrar e nós temos muitas razões para celebrar o Senhor. Como diz a palavra do Senhor, até aqui Ele nos ajudou e é nessa convicção que vamos dar os próximos passos. E nós vamos fazer uma virada na nossa vida. Nós estamos encerrando um ciclo e vamos iniciar um novo ciclo. Deus tem trazido isso com uma convicção muito grande. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi recomeço. Você precisa estar conectado, porque nessa nova estação, Deus tem bênçãos grandiosas para liberar sobre a sua vida. Então esteja atento. Final de semana, nós vamos ter um final de semana maravilhoso, um tempo muito especial, levando em consideração todas os critérios, as normas de segurança que nós precisamos nos cuidar, mas não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar de agradecer ao Senhor que nos trouxe até aqui e que vai nos conduzir até o destino dele. E a sua presença será muito importante para nós. Esteja junto conosco. Deus abençoe você. Tenha uma semana maravilhosa em Deus. Lembrando que todas as terças, às 20 horas, nós estamos conectados no nosso pequeno grupo. Se você pode vir presencialmente, a porta da minha casa, da minha família está aberta para te receber. Se você tem algum impedimento, conecte-se online por meio da ferramenta que nós utilizamos para fazermos a nossa reunião. Nós temos sido muito abençoados com palavras do coração de Deus para o nosso coração. Você não pode perder isso. Quero orar por você e abençoar a sua vida para que a sua semana seja extraordinária em Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, por mais uma vez celebrarmos o Teu nome. Obrigado pela vida daqueles que têm trabalhado incansavelmente para que essa palavra e essa celebração chegue e toque tantos corações. Eu quero aqui agradecer cada um dos Teus filhos, ó Pai, o pessoal da mídia, Senhor, o pessoal do Ministério de Adoração, ó Deus, cada pessoa, Senhor, a família do Eli, que nos recebe e nos acolhe sempre para estarmos aqui, ó Deus, adorando o Senhor e preparando tudo para abençoar as vidas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor e eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Abençoe cada um, cada lar, cada família, cada casa. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, abençoe as nações. Deus, continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós nos ancoramos em Ti. Nós queremos permanecer junto ao trono da graça, junto em Tua presença. Eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família,
que eles sejam benditos, agraciados, guardados, protegidos em Deus, e que eles tenham histórias para contar do teu agir e do teu favor na vida deles. Em nome de Jesus, ó Pai, e para a glória de Jesus, que o amor de Deus, nosso maravilhoso, eterno e bondoso Pai, que a graça insondável e doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação e o dom do Espírito seja conosco, com a nossa família e com todos aqueles que invocam o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia de milagres, em nome de Jesus.